E aí galera, beleza? Meu nome é Wendel Pedra e estamos começando mais um episódio do canal Vai na Raça. E eu já quero começar aqui com uma pergunta. O porquê vocês acham que call center é tão discriminado no mercado de trabalho? Com certeza você conheceu ou conhece alguma pessoa que trabalha em call center e tem vergonha de dizer ou disse e alguém soltou alguma piadinha, falou, nossa, trabalha no call center. E por que será que tem esse preconceito, hein? Eu mesmo trabalho há 12 anos no call center e no começo também tinha essa dúvida, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz um levantamento em 3 áreas do call center e trouxe aqui para vocês sobre o que faz essas áreas, o que é preciso ter para atuar nessas áreas e a parte mais importante, o quanto você pode ganhar atuando nessa área. Será que merece mesmo o preconceito? Então vamos pro vídeo. Então galera, como eu falei, a gente vai falar de 3 áreas do call center, tá? Tem várias áreas, mas eu escolhi 3 áreas que são RH, recursos humanos, planejamento estratégico e, obviamente, o operacional. Por que eu escolhi essas 3? Porque são 3 áreas que existem no call center, mas também existem em várias empresas. Então a pessoa aprendendo essas áreas dentro do call center, ela também pode atuar em outras empresas. Bem legal isso, né? Então, dentro dessas 3 áreas do call center que a gente falou, a gente também vai fazer 3 aberturas, né? 3 partes lá dentro, que é o quê? É um resumo da área, o que ela faz, basicamente, quais as tarefas principais e, principalmente, quais os skills básicos que você precisa se identificar para atuar bem dentro delas, né? Então vamos começar aqui por RH, recursos humanos, tá? O profissional de RH, ele é responsável por zelar sobre a comunicação, a boa comunicação, digamos assim, entre o empregador e o empregado. O que quer dizer isso, tá? É ele que faz a conexão entre a cabeça da empresa, né, seja a diretoria, empresários, investidores, enfim, com o famoso chão de fábrica que se diz, né? Todo mundo que está lá embaixo, desde o operador a gestor, lá de baixo, é ele que faz essa comunicação. Também é responsável por liderar as contratações, entendimento do que cada área precisa e ir buscar no mercado esses profissionais, entender muito bem da legislação, afinal, ele é quem fica de frente ali com a operação e também com os novos contratados, né? Então é fundamental para o profissional de RH ter essa malemolência, digamos assim. E quais são as principais tarefas que são executadas no RH, né? Então vai de contratação, benefícios, é eles que fazem todo o levantamento para VR, VT, enfim, toda essa parte. É o RH também que é responsável pela a comunicação interna, né, de todas as ações que são tomadas, desde a abertura de vagas a novos comunicados sobre trocas de benefício, enfim, todas essas ações são responsabilidade do RH. Obviamente aqui que eu não vou colocar tudo, estou colocando as principais, digamos assim. E falando do profissional de RH, quais são os skills fundamentais para você poder atuar bem no RH? O profissional de RH, ele tem que ter, primeiramente, boa comunicação. Afinal, é ele que é a voz da empresa na comunicação interna, digamos assim. Então, ele tem que saber explicar bem os benefícios da empresa, as normas da empresa, todos os comunicados que são gerados na empresa, é ele que faz essa comunicação. Também é um skill do RH, o famoso interpretação de pessoas, tá? Ler pessoas, digamos assim. É óbvio que aqui a gente não está falando de nada de mágica não, tá? É porque o RH é ele que faz o contato inicial com todo mundo que pode ou não entrar na empresa. Se uma área precisa de um profissional, o RH faz o levantamento de quais são os skills que esse profissional tem que ter e é o RH que vai para a linha de frente buscar esse profissional. Então é fundamental que o RH consiga interpretar se de fato aquele profissional tem tudo o que ele colocou no seu currículo. É ele que faz a primeira triagem e eu vou te dizer, hein, existem RHs excelentes que fazem isso com maestria. Então, é um dos skills fundamentais do RH. Outro skill fundamental do RH é organização. Isso porque o braço de RH é enorme. Ele passa desde o famoso departamento pessoal, olhando benefícios, etc., até demissão, contratação, como eu falei aqui, comunicação interna. Então é muita coisa mesmo que está rodando dentro do RH. Então ser organizado é fundamental para ser um bom profissional de RH.
E agora falando do diferencial para o RH. O RH, ao longo do tempo, entendeu a necessidade de compreender números. Isso é uma área que lida com pessoas, mas aprendeu que números são fundamentais. Por quê? Porque lá são ricos de dados que podem ajudar na trilha do RH. Como, por exemplo, se eu consigo pegar todo mundo que já passou na empresa e definir um perfil assertivo, a minha próxima contratação tem muito mais chance de dar certo do que as anteriores. E o nome disso é People Analytics. Então, o diferencial são os profissionais que estão chegando com tudo na área de dados e conhecem bem a necessidade do RH. Isto é, pessoas que analisam números e entregam de bandeja para o RH os melhores perfis para contratação. Para você ter uma ideia, aqui dentro do que eu vou falar de valores e salário, esses não estão nem listados, porque o céu é o limite. E agora vamos falar daquilo que todo mundo esperou até agora. Quanto que ganha um profissional de RH? Hein? Será que é muito? Será que é pouco? Vamos ver. Antes eu só queria falar que assim, eu não vou começar pelo cargo de assistente, porque é o cargo inicial e basicamente por ser inicial, normalmente tem um valor bem abaixo dos outros. Então vou começar com analista e vou subindo aqui, beleza? Trouxe até uma colinha aqui pra gente, tá? Então vamos lá para analista de RH. O analista de RH ganha em média de 2,5 a 4,5 mil reais, tá? Vou também deixar claro aqui que aqui é uma média, então você vai conhecer gente que ganha mais e gente que ganha menos. Então vamos trabalhar com a média aqui, mas na média o analista de RH ganha em torno de R$ 2.500 a R$ 4.500, tá? Já o gestor de RH já está ganhando ali em torno de R$ 7.000 a R$ 12.000. Ó, já está ganhando muito melhor do que a grande maioria, tá? Isso o gestor. Aí quando a gente passa lá para superintendente, aqui a gente já começa a falar de um valor de R$ 12.000 a R$ 16.000 em média. Então já começa a ter um padrão elevado de vida, consegue mudar a vida da família já com esse salário. E quando a gente fala de diretor, tá? E aí aqui eu trouxe um teto, mas sendo bem honesto, em qualquer empresa, diretor é um cargo que não tem limite para o salário, tá? Mas aqui eu trouxe um teto, e aí falando de diretor de RH no nosso país, está rodando em torno de R$ 20.000 a R$ 40.000. Você sabia que um gestor, um superintendente e um diretor de RH poderia ganhar isso? Agora vamos falar de planejamento estratégico. Planejamento estratégico é a área responsável em analisar os dados, definir a meta e planejar como será entregue essa meta. Basicamente, isso define planejamento estratégico, tá? E quais são as maiores tarefas do planejamento? Primeiro, controlar, isso é fundamental, controlar o que está acontecendo na operação para chegar no resultado, né, que é esta meta, verificar se de fato tudo está correndo como planejado, o famoso PDCA. Para quem não conhece sobre PDCA, eu coloquei um vídeo no canal há pouco tempo, ó. Entre aqui nesse vídeo aqui depois que acabar esse agora e descobre lá o que é PDCA. Fechou? Basicamente é uma das funções fazer esse controle do que está sendo entregue e verificar que está funcionando, quando não, trazer para dentro de casa, revisitar a meta e colocar tudo no caminho novamente. Outra função do planejamento estratégico é alimentar a operação e a diretoria com informações. Para isso a gente tem um braço chamado EMAS, que é a área onde gera todos os relatórios, KPIs da empresa, divulgando os números que foi definido no planejamento e, obviamente, se está sendo alcançado ou não. Enfim, basicamente essas são tanto a área de planejamento quanto as funções básicas do planejamento. E para você se dar bem em planejamento, existem alguns skills também que são muito bem-vindos. Um dos skills mais necessários para se dar bem no planejamento estratégico é visão analítica. Isso porque planejamento estratégico basicamente é analisar números, é você olhar o cenário e tomar decisões com base nesse cenário, é olhar onde você está e com esses dados mostrar para onde você vai. Basicamente é isso. Então, visão analítica é fundamental para planejamento. Outro skill fundamental para planejamento é comprometimento. Isso porque, às vezes, toda a receita da empresa está dependendo dos números de planejamento e as tomadas de decisões são feitas em cima desses números. Então, basicamente, um erro
displicente do planejamento pode trazer prejuízos muito grandes. Então, o comprometimento da área em se doar para poder ser o quanto mais assertivo possível é fundamental para poder atuar nessa área. Outro skill muito bom para planejamento é ser bom com números. Isso porque a gente vê número todo santo dia. Posso falar porque sou de planejamento. Então, basicamente, a vida do planejamento é calcular números, fazer cálculos em cima de cálculos, sempre em busca do melhor resultado. Então, eu analiso o meu histórico, faço contas e, em cima dessas contas, eu devolvo a tomada de decisão, tanto a do próprio planejamento quanto das áreas terceiras. Gera-se esse número e aí a operação toma decisão, a diretoria toma decisão. Então, entender muito de número é fundamental. E ser criativo. Isso porque a maioria dos planejamentos não dependem só do que acontece, mas sim do que pode vir a acontecer. Então, tá sempre inovando, sempre olhando fora da caixinha é o que faz um planejamento se distanciar de outro planejamento e faz a diferença no número operacional. E qual é o diferencial da área de planejamento? A área de planejamento, ela basicamente são duas áreas em uma. A planejamento estratégico e a MAS, que é a área de criação de dados, de relatórios, enfim. A estratégica é a área que toma as decisões com base nesses dados. Então, quando você tem esses dois skills juntos, você se torna um profissional de BI. E esse profissional, ele está muito fora da caixinha. Porque esse é o cara que consegue gerar as informações sem depender de ninguém e tomar as melhores decisões por isso. Ele consegue estar à frente de muitos profissionais da área de planejamento. E, com isso, galgar muito mais rápido promoções e até mesmo ser tratado com um diferencial, digamos assim. Às vezes, você tendo um profissional de BI, ele não atua só com planejamento. Ele também se torna braço de outras áreas da empresa, inclusive do RH. Lembra que eu falei do People Analytics? Normalmente, um profissional de BI, bem endossado em números, ele atua muito bem como People Analytics e ganhando salários muito fora da curva também. Agora vamos falar da parte interessante. Quanto ganha um profissional de planejamento? Vamos para minha colinha aqui de novo, tá? Aqui a gente vai falar também já do analista para cima. E aí a gente já começa aqui, ó, falando que um analista de planejamento em média ganha em torno de 3 mil a 6 mil reais. Isso um analista de planejamento, hein? Vai anotando aí. Já o gestor de planejamento já ganha ali em torno de seus 7 mil a 20 mil reais. Já mudou bastante a história, hein? Eu queria comentar aqui uma coisa que eu não comentei lá do RH, mas com certeza também tem, tá? Quando você chega num cargo de gestão, basicamente em qualquer empresa, você passa a ter uma bonificação. Então aqui eu estou falando os salários, mas eu nem toquei na bonificação. E essa bonificação depende muito do desafio que é dado. Às vezes você chega a ganhar até 4, 5 salários seu ao ano. Então aqui o gestor de planejamento, ele já passa a ganhar essa bonificação, assim como a maioria dos gestores, tá? Então vamos contar de 10 a 20 mil mais bonificação. Bom, hein? E aí, quando você chega ali na superintendência de planejamento, você trafega ali em torno de 20 a 30 mil reais de salário, mais a bonificação. E falando de diretor de planejamento, aí você está falando de alguém que ganha em torno de 25 mil a 40 mil reais. Lembrando, falou de diretoria, esse salário teto aqui, eu que amarrei pra gente não chegar na nuvem, tá? Porque não tem limite, vai muito da negociação com a empresa. Já pensou ganhando um salário desse, hein? Agora a gente vai falar da última parte, né? Que é a gestão operacional. E aqui é o coração do call center e a função do gestor de operações basicamente é manter a roda girando. Porém, é a área que é mais complexa, digamos assim, por mais que pareça simples. Isso porque é a única área da empresa que fala com todas as áreas. Fala com o RH, fala com planejamento, fala com TI, fala com todas as áreas. Todas as áreas se movimentam de acordo com a necessidade da operação. Então, esse gestor é o que tem que entender um pouquinho de cada área, tá? Então, se você quer ser um gestor de operações, basicamente você tem que entender que você tem que lidar com todas as áreas, inclusive com o operacional. E quais são as demandas, né, básicas do gestor de operações? Basicamente, ele precisa controlar os indicadores, isto é,
como foi falado antes, o planejamento vai gerar as metas e, obviamente, desenhar o que é preciso ser feito para entregar essas metas, e o gestor é quem, junto com a operação, vai fazer o controle disso, ou a entrega, digamos assim, dessas metas. Então, o gestor, seja ele de primeiro, segundo, terceiro nível, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, é o responsável a garantir que essas metas sejam cumpridas. Então, é ele que vai lá para frente da operação fazer com que isso funcione. Também é uma das funções do gestor de operações criar planos de ação para quando as coisas não estiverem saindo da melhor forma, ou se precavendo para que saia da melhor forma. Então, ele desenha planos para poder cumprir a meta que foi estipulado pelo planejamento, pela diretoria, enfim. Então, isso é uma função também de operações. Outra função, monitorar a operação e dar feedback em cima do que ela monitorou, ou seja, basicamente é monitorar os operadores, digamos assim, o que estão fazendo, caso seja assertivo, dar feedbacks positivos e multiplicar essa informação. Caso seja negativo, dar feedback também corrigindo a postura, a conduta desse funcionário. Basicamente, essas são as funções básicas do gestor operacional, né? E quais os skills que alguém que quer galgar cargos em operação precisa ter para se dar bem, hein? Primeiro, ele precisa ser focado. Não é nada fácil você iniciar numa operação, atender, né, na ponta. A gente sabe muito como é complicado isso, e é por isso que nasce o preconceito que eu falei no começo do vídeo. Mas se ele for focado, ele entender o que ele quer, ele vai se dar muito bem dentro da área e também vai flutuar em outras áreas, que eu vou também mais para frente explicar isso, tá? Ser criativo, porque a operação não tem nada de novo nela, mas todo dia é um dia novo, todo dia tem uma meta para ser batida. Então, o profissional que entende bem isso e é criativo, ele toda hora está buscando alguma coisa diferente para poder entregar essas metas, tá? Isso é fundamental para uma gestão operacional bem sucedida, tá? Aqui também é muito bom o profissional operacional que sabe ler pessoas também, interpretar pessoas. Um pouquinho diferente do que a gente falou do RH, enquanto lá a pessoa tem que aprender como ler outras para poder fazer aquele funil de entrada, digamos assim, entender se a pessoa está sendo honesta numa entrevista, por exemplo. Aqui é mais entender o interpessoal dos profissionais que trabalham com ele. Ele vai trabalhar aqui com pessoas muito diferentes umas das outras. E ele não pode julgar tudo na mesma caixa. Eu falo desse jeito com um, vou falar com o outro. Pelo contrário, ele tem que ter boa interpretação de como ele falar com um ou com o outro para poder fazer a melhor gestão possível. Tem gente que é mais brincalhona, tem gente que já é mais séria, tem gente que gosta muito mais de feedback, tem outros que não aceitam tanto. E é fundamental que ele tenha essa interpretação ali, esse entendimento para poder fazer bem o trabalho dele. Basicamente, esses são os skills básicos para você poder fazer uma boa gestão operacional. E qual é o diferencial da área operacional? Basicamente, você quando entra no call center e nunca trabalhou com nada, você entra na operação. Aí você pode evoluir na operação ou ao longo do caminho mudar de área. E esse é o maior diferencial da operação, porque a operação se comunica com todas as áreas. Um profissional que evoluiu em planejamento e quer mudar, por exemplo, para RH, ele tem que estar ou estudando na área de RH e aceitar, às vezes, diminuir seu cargo para poder ir para o RH. Por quê? Porque ele não tem a vivência de RH. Por mais que ele esteja estudando, ele não conhece a área. A mesma coisa vai acontecer com TI, se quiser ir para planejamento, para o RH, se quiser ir para TI e vice-versa. Já a operação é a área que conversa com todas as áreas constantemente. Isso é, ele tem que entender um pouquinho de cada área. Se você é um gestor de operações e precisa saber as metas e entender de números, você vai até o planejamento e o planejamento vai te munir dessas informações, vai te explicar como funciona. A mesma coisa é o RH, você precisa entender dos benefícios do seu funcionário, então você vai até o RH e você vai aprender isso. Isso vai te dar um diferencial único, porque você vai conseguir trafegar em qualquer área quando necessário. Amanhã, você tendo uma oportunidade de mudar de área e quiser, você está preparado basicamente para entrar já jogando, diferente das outras áreas. E esse é um baita diferencial, hein?
Agora vamos falar da parte mais importante. Você com certeza já conheceu alguém que trabalhou no call center, foi operador do call center, ou você mesmo que já foi operador do call center e talvez não sabia que poderia chegar em salários gigantescos, como eu falei aqui, né? Imagina agora você sabendo que você estava na área que poderia acontecer isso. Vou falar aqui os salários já com a minha colinha, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer um diferencial, tá? Como a área operacional é uma área de gestão, isto é, a partir do operador para cima, você já tem o supervisor, que é um gestor, e consequentemente os gestores dele. Então eu vou começar pelo supervisor, assim como eu começo no planejamento e no RH pelo analista, beleza? Então, falando do supervisor operacional, a gente está falando aqui que um supervisor, ele ganha em média R$ 2.500 a R$ 3.500. Você vai falar, nossa, eu conheço gente que ganha mais, ganha menos, e aí eu volto a falar o que eu disse antes. Isso daqui é uma média. Existe, obviamente, para mais e para menos, beleza? Então vamos lá. Um diferencial que já existe aqui, ó, de cara no operacional que não tem nos outros, tá? Alguns lugares pagam uma bonificação para analista, mas é muito mais raro. Mas no operacional, o operador já começa ganhando uma bonificação, que a gente chama muito de variável, né? Óbvio. E o supervisor também já ganha bonificação. Então você vai encontrar vários lugares que para você ganhar um bônus você tem que estar num cargo de gestão máxima, mas no operacional você já como operador já ganha uma bonificação e como supervisor também. Então aqui você tem um salário de R$ 2.500 a R$ 3.500 mais a bonificação. Falando da gestão operacional, aqui eu estou englobando aqui já coordenador e gerente também, tá? Então falando da gestão operacional, você tem ali em média R$ 6.000 a R$ 10.000 mais bônus. E já começou a ficar legal, hein? Já bateu aquela vontadinha de voltar para PA, para esperar, para poder crescer, né? Então aqui a gente tem de 6 a 10 mil reais. Já falando de superintendência operacional, você começa ali uma média de salário de 15 mil reais, chegando até 22 mil reais, mais bonificação aí para esse cargo, tá? E diretoria, não vou repetir de novo, o céu é o limite, mas basicamente você tem aí de 25 mil reais a 40 mil reais em média como salário do diretor operacional. Será que faz sentido todo o preconceito que tem em call center, hein? E aí, você concorda com o preconceito agora que o call center tem? Tá vendo? O call center é uma das empresas que eu, por trabalhar lá, posso falar, abrange muito e infinitas possibilidades para qualquer um. Então, seja negro, branco, mulher, homem, LGBTQIA+, não tem distinção no call center. Obviamente que existe pessoas idiotas em qualquer lugar, mas na grande maioria o call center dá muita abertura para esse pessoal e principalmente dá abertura para esse pessoal crescer. Então, independente de quem você seja, o call center sempre te dá possibilidades. Muito bacana, né? Então, como diria Mestre Yoda, focar você deve, para salário bom ter. Então, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, se fez sentido para vocês, se vocês tinham conhecimento que os salários de call center podiam chegar a esses valores, se você acha pouco, né? Às vezes você também ganha muito mais do que isso e fala, pô, existem outros lugares que pagam bem, eu também quero saber. Então comenta aí, se você quiser mais informação desse tipo também comente, a gente pode trazer em outro vídeo, outras áreas também. Você sabe quanto um TI de um call center ganha, um comercial de call center? Então, a gente pode trazer aqui mais pra frente, tá? Deixa seu like no vídeo se você gostou. Eu acho que gostou sim. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder e acha que esse vídeo vai complementar para ela, né? Não esquece de ativar o sininho para saber das novidades. Se inscreve se não for inscrito. Tem muita gente assistindo, mas pouca gente se inscrevendo, hein? Então se inscreve aí, continua com a gente e sempre vai na raça!